tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 19 de maio de 2013, domingo. O verbete é de número 2662. Ele tem 4 páginas, 43 logias e 15 máximos. O tema é profissão A2. A especialidade é duplologia. Quem redigiu o verbete com muita classe foi a nossa professora Alba, que está ali com a infraestrutura. Trocou de lugar com o chefe, é isso? Definologia. A profissão A2 é atividade realizada conjuntamente pelos componentes de dupla evolutiva, a fim de auferir recursos necessários à manutenção da vida intrafísica e ao cumprimento das programações existenciais individuais e grupal. A afinidade cognitiva, o plano de negócio, o empreendedorismo, a empresa conscienciocêntrica, a troca de experiências, a complementariedade de tarefas, o compartilhamento de ideias, o ombro a ombro na lide ordinária, a intercompreensibilidade, a admiração pelo trabalho do outro, o desafio da visão traforista na consecução do trabalho frente a frente, a adequação do perfil de cada parceiro, da dupla à modalidade operacional. A vivência conjunta do estado vibracional profilático na eliminação dos conflitos. A repercussão da mobilização básica de energias de ambos os parceiros ao longo do expediente. A sinalética energética parapsíquica aprimorando o atendimento ao cliente. O bom humor essencial para a manutenção do paraclima agradável. A verbalização dos insights de amparo extrafísico de função. Na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Afinidade cognitiva, carga da convivialidade, com passageiro evolutivo, duplo karma e mater pensere duplista. Frase enfática. O sucesso da profissão A2 é alcançado por meio de vínculo consciencial, intercompreensão cosmoética e manutenção da invulgaridade traforística dos parceiros da dupla evolutiva. Como reage você à ideia de trabalhar em parceria com o ou a duplista? Desenvolve ou já desenvolveu algum problema ou algum projeto bem sucedido em conjunto? Agora, nós temos aí na bibliografia uma fonte indicada. Agora, a mega análise aí com o João Paulo são 20 itens. Labor, ofício, vínculo, trabalho, consenso. Parceria, harmonia, entrosamento, interdependência e interconfiança. Intercooperação, heterocompreensão, afinidade, convivialidade e complementariedade. Interassistenciologia, interaciologia, rotinologia, duplologia e duplokarmologia. O verbete hoje do dicionário aí de argumentos da conscienciologia é holotecologia. O argumento é comunicológico. Ele tem 51 construtos mais chamativos. Agora, aqui, nosso questionamento. Professor, estou com 42 anos, minha filha de 4 anos, tenho uma filha de 4 anos e sou casada com um senhor alemão vivendo na Europa. Tenho formação médica, estou saindo de uma depressão graças às tertúlias. No entanto, não tenho coragem de trabalhar como profissional de saúde num país onde não domino ainda o idioma, o alemão. Recebi proposta de trabalho, mas recusei por 2 motivos. A falta de coragem de assumir responsabilidade em outro idioma e o fato de ter me ausentado de minha filha por 10 horas diárias. Ao mesmo tempo, sinto peso na consciência por não estar exercendo minha profissão, o PROEX. Minha vontade é de voltar ao Brasil,
mas pelo trabalho do meu esposo aqui, estou aguentando essa situação. O que o senhor me aconselha? Eu aconselho você dominar o alemão o mais depressa possível. Arranja aí um preceptor, dá um jeito nisso. Você pode ficar até com a sua filha e estudar alemão, não tem problema nenhum. Isso aí até você deslanchar mais. A gente não deve ficar num país sem dominar o idioma. Isso é bobagem, né? Não vale a pena, não. Professor, tenho percebido que ouvir as músicas de Bach tem me acalmado, organizado os meus pensamentos. Me ajudam nos trabalhos com as energias e o contato com o amparador. Percebo que algumas músicas do mesmo autor ajudam na sintonia com a extrafísica e trazem sentimentos retrocognitivos, enquanto que outras, como as tocadas por órgãos, são baratrosféricas. Seria errado utilizar música suave como as de Bach nos trabalhos com o mental soma e com as energias? Seriam apenas muletas ineficientes ou de fato ajuda no rapport com o pensamento mais evoluído? Por exemplo, Pietro Baldi utilizou-se de música clássica para atingir a intuição que deu origem às suas obras. Cada um faz aquilo que tem tendência, né? Não é o ideal, isso tudo é muleta mesmo. Agora, o Bach é muito ainda processo de igreja católica, aquela coisa toda, tem gente melhor do que isso. Do ponto de vista de nível de mental soma, né? Tem essas coisas, mas aí tem que ver o que a pessoa gosta. Agora, a nossa verbetógrafa, na Fatologia, página 16, 8ª linha, poderia nos explicar a dupla de mediadores cognitivos? O fato dos dois duplistas terem essa atividade laboral conjunta não faz com que tenham sempre o mesmo assunto, trabalho e suas mazelas nos horários das refeições, momentos de lazer e no seu domicílio? Desde que quando sai com um colega de trabalho, outro médico, os temas dos assuntos são quase sempre de cunho profissional, causando até tédio por serem repetitivos. É interessante isso aí que você está falando, porque, inclusive, mais à frente, 2 linhas depois, eu falo do pacto de o casal não falar somente de negócios. Porque é muito comum, né, isso que você está falando. Como nós, na questão dos mediadores cognitivos, eu coloquei porque nós somos tradutores. Então, conhecimento entra, conhecimento sai, né? Agora, tem várias outras profissões que também utilizam, que, por exemplo, 2 professores. O Otto, inclusive, tem 2 tios, os 2 são professores de português da rede estadual, né, do Rio de Janeiro. E hoje eles estão aposentados, mas a carreira deles foi toda na mesma... os 2 com a mesma profissão, na mesma área, que era o português. E é engraçado que você chega lá, você acha que eles vão falar muito só daquele assunto, mas não, fala-se de tudo, porque senão fica realmente muito entediante. E a gente faz esse acordo, né? Não vamos conversar só sobre trabalho, porque senão a gente não fala mais de autopesquisa, não fala mais do afeto, não fala mais de nada, só trabalho. A verbetógrafa. Em Fatologia, página 16, 9ª linha. De que maneira se passa a convergência dos talentos com os serviços prestados? As pessoas, antes de tudo, têm aquela parte que lhes falta, aquela busca intransferível. Poderia comentar? No caso aqui, essa convergência, a gente nós colocamos à disposição dos clientes, né, o que nós temos de mais desenvolvido, né? Porque nós começamos com os idiomas, cada um trabalhando mais numa área, mas em algum momento nós 2 fomos professores de idiomas, e isso foi crescendo. Então, esse desenvolvimento com o idioma foi crescendo. Então, antes de trabalhar com isso, inclusive, eu mesma me questionava o que eu poderia entregar para a sociedade em termos de serviço, e durante um bom tempo eu fiquei naquela dúvida, onde é que eu trabalho? Então, era sempre auxiliar administrativo, né? Aquele negócio que meio que bombril faz tudo, e não definia uma especialidade, tanto que foi bastante difícil eu fixar nesse aí, e eu vi que o ganho maior no trabalho
especializado foi depois que eu me mantive na área. Não vou mudar, não vou sair enquanto não tiver nenhum benefício evolutivo. Até que eu consegui os benefícios, e aí eu vi que a constância é o que ajuda a gente em qualquer trabalho, né? Gente, eu quero dizer para vocês que acaba de ser lançado esse livro de 108 páginas, que é a História do Paraná, um guia prático para o vestibular. Quem redigiu aqui o livro é o Denis Valério Martins, o da Carina, aí, nosso amigo. Quem editou foi a Epígrafe. Acaba de ser lançado, o livro está muito bem feitinho, bem acertado para o vestibular, ele é muito sério. E é coisa novinha, inclusive tem uma outra ilustração também séria. Vale a pena ver. História do Paraná. O preço da Epígrafe é R$18. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês é a holoteca, o processo da década. Uma década de portas abertas. Então, nós vamos ter aqui, os dias são do dias de julho, como é que é o negócio aqui, deixa eu ver, de 7 a 9 de junho, quer dizer, o mês que vem, e de 7 a 9. Agora, tem uma série a programação é vasta. É de sexta-feira que começa e o caso caminha, são 3 dias sérios. Agora, o que se passa? É muita gente que está... As palestras são muito sérias sobre o processo da holoteca. Então, tem o Lindomar Cunha, Isabel da Conceição, Carla Uma, Alexandre Zaslavski, Nara Oliveira, Marcelo da Luz, Pedro Marcelino, Cristiano Ferraro, Everton Santos, Nara Oliveira, Mabel Teles, Pedro Fernandes, e por aí vai. Agora, é uma série de temas bem avançados que a gente está vendo aqui. Vale a pena, vai ser lá no discernimento. As informações é só tocar para o CAEC e tem muita coisa para a pessoa pensar. Confirme sua participação. Inscreva-se e receba de presente um dos tratados, Homo sapiens reurbanizados ou Homo sapiens pacífico. Quer dizer, junto com a inscrição, a pessoa recebe um livro. Essa está demais, né? Ou está muito bom. Tem a ver com TSC hoje, né? Vale a pena. Agora, eu entrego a professora Alba a você aí. Alba, aqui na fatologia, a 8ª linha de baixo para cima da página 16, você fala aqui no dicionário de emoções, né? Uhum. Eu queria que você interligasse isso com o tema aqui. Tá. Como nós trabalhamos com tradução, é inevitável que a gente pense em dicionário, né? E como o tema é A2, dentro da dupla evolutiva, as emoções dos 2 duplistas, elas estão mais em jogo, estão mais explícitas ali no trabalho, principalmente porque nós trabalhamos no mesmo escritório, com as mesas, hoje é do lado da outra, antes era em frente assim a mesa. Então, está tudo ali, né? No campo, em administração a gente fala de... não fala de alopensene, né? Fala de atmosfera do trabalho e tal, mas lá dá para perceber tudo isso. Então, nós, inclusive, ficamos com essa ideia na cabeça, né? Como é que seria um dicionário das emoções para descrever melhor, porque, às vezes, é até difícil você descrever o que está sentindo no momento, o que repercute no outro, e isso, você delimitando, colocando o conceito bem direitinho, fica mais fácil você saber até como se expressar, o que expressar na hora e o que, né, controlar também. Então, é nesse sentido. E na página 17, efeitologia, aqui o segundo efeito.
O efeito da escolha profissional de um dos duplistas na tomada de decisão do outro. Ah, legal. Eu lembro até hoje que em 2007, o Walter já começou a rir aqui. Em 2007, eu ainda trabalhava de auxiliar administrativa, apesar de já fazer tradução desde 2003. Então, inclusive, voluntariei durante quase 10 anos aí, fazendo tradução de cursos dentro da Conscienciologia e várias ICs. E isso me ajudou bastante na confiança para saber que eu podia fazer esse trabalho, né? Aí, em 2007, eu já vinha tendo alguns trabalhos profissionais, assim, estava com a previsão de fazer um curso e eu decidi, eu vou ser tradutora. E aí comecei todo o movimento para mudar, para migrar e ficar só com essa ocupação. Fiz um curso que durou 18 meses, me preparei. Ao longo do tempo, fiz cada vez mais trabalho, às vezes até coisa assim, voluntária mesmo, para melhorar. E aí, conversando o tempo todo com o Otto, ele gostou da ideia também, e ele também entrou mais na área de interpretação. Então, a minha decisão influenciou também a decisão dele de entrar na área de tradução. Tá, ok, obrigado. Obrigada a você. Oi. 8. Tá. Interaciologia, você fala interação duplista por meio da telepatia. Uhum. Aí você podia ilustrar como é que funciona no dia a dia do trabalho entre você e o Otto? Tá. Isso aconteceu várias vezes com clientes até. O cliente chega no nosso escritório e ou eu estou conversando com o cliente, ou ele está conversando, e um se intromete na conversa. E, em geral, é porque está percebendo algum tipo de ideia que foi passada ali. Não foi falado nada, mas foi passado. E também aconteceu uma outra vez, a gente estava tentando fechar um negócio, e aí ele colocou as condições para a pessoa, que era até venda de carro, essas coisas, né? E aí, na hora que ele olhou para mim, eu percebi bem claramente a frase, sabe? Vinha na cabeça. É isso sim, a gente tinha conversado, né? Eu não estou falando besteira aqui não, né? Aí eu, não. Então, ninguém falou nada, mas ficou muito claro, assim, o que estava sendo pensado ali. Então, isso tem acontecido agora mais com uma certa frequência. E ali na fatologia, na quarta linha de baixo para cima, você fala relevância do suporte emocional na época das vacas magras. Uhum. Então, como vocês têm ali uma profissão a dois, né, como é que vocês se viram? Porque, às vezes, o período de vacas magras pode afetar os dois ao mesmo tempo. Né? Pode, só que esse aqui foi mais no período da transição. Então, naquela definição, eu vou ser tradutora, até eu me firmar na ocupação, na profissão, aí levou aquele tempinho, né? Aquele intervalo ali deixa de receber o salário que recebia, que era fixo, para ter uma renda variável. Então, passou por aquele momento ali mais difícil. E o suporte emocional e até financeiro também, de não sair, os dois não saírem ao mesmo tempo, né? Que seria suicida, né? Um se manteve lá firme, tanto emocionalmente quanto financeiramente, teve esse suporte. Então, foi esse período das vacas magras por aí. Eu era guia, né, nessa época. Opa. Na página 17, na Principiologia, na quarta linha, você põe ali o princípio, isso não é para mim, estendido ao nós. Como é que ocorre assim, essa conjugação do isso não é para mim pro isso não é para nós? Como é que funciona? Ele tem até a ver com uma coisa que aconteceu, que está na fatologia, que era aqui.
o ato de dizer não às demandas extemporâneas. Então, primeiro eu comecei, né, a dizer não a algumas demandas extemporâneas que tinha a ver com até o local de trabalho onde eu trabalhava antes e não estava dando certo, e aí eu pensava, e depois eu consegui implementar. Não vou trabalhar mais lá porque eu não tenho esse recurso aqui, e, por exemplo, era um carro, eu trabalhava na Vila A. Então, na época, eu não tinha carro e eu chegava a gastar 1h40 num ponto de ônibus. Então, isso é muito desperdício de tempo. É absurdo, entende? Para uma vida de 70, 80 anos. Então, algumas coisas ao modo disso, práticas, e outras até de CPC mesmo, né, de Código Pessoal de Cosmoética. Primeiro, eu pensei, não quero isso, e depois nós dois tivemos também houve uma extensão. Não só eu não queria mais aquilo, mas ele também não queria certas condições que talvez a gente achasse que pudesse estar sendo anticosmoético e tudo. Isso, inclusive, nós viemos a produzir um documento falando sobre os possíveis conflitos de interesses que pudesse ter na CCCI e tal, porque a quantidade de trabalho em tradução estava aumentando bastante. Então, nós começamos a ver que negar o serviço para um ou para outro poderia começar a aparecer, está negando para mim por quê, entende? Não, é porque existe eu preciso definir até quando eu posso doar de voluntariado no meu dia a dia. E como a minha profissão, eu também voluntario nela, eu faço tradução tanto para consciência quanto para o journal, e tem também uma questão aberta dos verbetes, né, que tem algumas pessoas no exterior que estão tentando fazer verbetes. Então, se saísse muito além desse veio aí, a gente viu que ia começar a ter dificuldade no trabalho normal, no meu expediente, né, que ia ia tomar muito tempo. Então, o nosso código duplístico de cosmoética entrou aí. Então, em vez de ficar, né, fazendo para um ou para outro, mas sem definir, não, nós delimitamos. Esse aqui é o voluntariado e todo o resto vai ser profissional. Então, isso foi até esclarecedor, né, para nós mesmos, e não deixa dúvida nenhuma para quem vier nos procurar. Mas então, assim, tiveram cláusulas que começou com um de vocês e daí expandiu para o outro. Isso. E teve cláusulas que vocês decidiram juntos. Juntos já. Tá. Nesse primeiro caso, que começou com um e daí expandiu para o outro, essa passagem para a segunda pessoa, como é que foi? O outro, ele vai pelo exemplarismo, ou teve um esclarecimento, é algo mais espontâneo? Partiu de quem não estava aplicando a cláusula e daí passou a aplicar? Teve os dois, teve espontâneo, né, de observação, eu observando a ele me observando, e teve também de conversas também. Então, um esclarecendo o outro, e o outro chega à conclusão, realmente, essa é uma boa postura, né, para ser tomada. Teve dos dois lados. Raul, aqui Oi. no B, na página 18. Oi. Diga lá. Na fobiologia, Uhum. você pode comentar a superação do medo das estatísticas? As microempresas, elas têm a famosa estatística de que a microempresa, no primeiro ano, as microempresas acabam em tantos %. É porque, agora eu esqueci aqui o percentual. Mas no primeiro ano, você abre uma microempresa e fecha. Aí depois tem 3 anos, depois tem 5 anos. Então, no primeiro ano, realmente a gente abriu a empresa, né, em 2009, e ficou. Nós fizemos o planejamento,
foram 6 meses de planejamento, né? Nós pensamos tudo, mas ainda ficava com aquele receio, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que não é um passo além do tamanho da perna? E com o tempo, hoje, assim, a gente pode até fechar a empresa, mas não existe mais esse medo, porque se consolidou, e o trabalho é bem prazeroso, né? Então não tem mais. Obrigada. Alba. Oi. Muito alto. Aqui na página 16, na última linha da fatologia, pode comentar no seu caso e no do Otto, como é que foi essa gratidão da dupla pelo investimento dos pais em educação especializada? Tá. Tanto a minha mãe quanto os pais do Otto, eu digo a minha mãe porque os meus pais se separaram quando eu tinha 12, então eu vivi com a minha mãe dos 12 até os 24, 12 anos aí. Então, foi a fase exatamente que eu fiz cursos de inglês e tudo nesse sentido. Então, eu sou muito grata a ela por ela não ter me tirado do curso de inglês, mesmo quando havia certa dificuldade financeira. Então, eu lembro dela falando assim, até com meu padrasto, tem não sei o quê, tem tal coisa para pagar e tal, e tem o curso da Alba. E o curso da Alba tem que ser pago, sabe? Então, era um investimento no conhecimento de um outro idioma. Isso foi importantíssimo. Não só para o trabalho, mas eu tive muito benefício e consegui ajudar muita gente aqui a entender questões da Conscienciologia, porque eu sei um outro idioma, né? E no caso do Otto, ele, inclusive, fez um intercâmbio aos 15 anos, né, na Califórnia, além do inglês e tal, e depois isso incentivou a ele mesmo procurar outros idiomas, e aí já foi uma coisa autodidata. E hoje eu também estou entrando, né, buscando outros idiomas aí. Bom, obrigada. Oi. Na efeitologia, explica esse primeiro para a gente. O efeito da delimitação de papéis na heteroconfiabilidade. Se você não delimita a sua área de atuação ou os seus papéis dentro de uma empresa ou dentro de uma equipe, fica aquela condição do deixa que eu deixo. Você faz ou eu faço? Tanto faz, qualquer um faz. E não é bem assim, porque cada um tem uma especialidade, ou cada um tem um modo de funcionar melhor. Então, nós vimos que, no início, eu até queria fazer mais interpretação. Nós dois fizemos um workshop em Brasília, né, pelo Monterey Institute. A gente foi lá e tal, fez tudo de interpretação. E, apesar desse investimento dos dois, com o tempo foi ficando mais claro que a escrita, no meu caso, rendia muito mais. Então, quando eu delimitei, não, esse aqui é o que eu quero pegar. Eu vou pegar 90% escrita. E só 10% vai ser falada. E ele, o contrário, aí aí dava para confiar mais, sabe? Não, então, eu posso trazer um projeto grande aqui que a Alba pega. Porque mesmo, como eu fiz MBA em projetos, mesmo eu não sendo a tradutora, nós trabalhamos com freelancer também, mas eu sei o prazo, eu sei gerenciar, entendeu? Fulano, faz para a gente. Aí a pessoa dá o retorno. Então, assim, a tradução escrita hoje, ela anda porque a gente confiou no meu trabalho. E a tradução simultânea anda porque nós dois confiamos no trabalho do Otto. Então, a empresa se divide basicamente nessa especialização. Ficou bem legal. Alba, na Oi. tecnologia, segunda linha, se podia dar uma geral sobre a técnica da fórmula DD, diálogo de desinibição, aplicada à interação empresarial. Sim. A técnica diálogo desinibição, ela já é conhecida, né,
que o professor Valdo trouxe no âmbito da dupla evolutiva, só que na interação empresarial foi uma novidade para nós, porque no início a gente até nem sabia muito como lidar com essa questão do quanto falar, o que falar, e vai se aprendendo, né? Porque uma coisa é você falar do casal, outra coisa é, às vezes tem um conflito dentro dos sócios, do ambiente dos sócios, relacionado até a um cliente. O cliente quer X de desconto e eu não quero dar o desconto, e o outro quer dar o desconto. Então, como é que faz, né? Então, tem que botar as cartas na mesa. Por que quer dar o desconto? Porque esse cliente, Aí, existe concessão, abre-se o diálogo, e aí tudo bem, o negócio, as coisas fluem. Mas se ficar, não, eu quero e eu não quero, e pronto, e ninguém fala nada, né? Então, a tendência é aumentar o conflito em vez de solucionar. Então, seria... Obrigado. Alba, Oi. aqui na página 17, teoriologia. Eu não tenho experiência nem de profissão A2 e nem de dupla, mas eu estou curiosa. A teoria dos 7 Cs aí. Por favor. Esse é um verbete que foi escrito para a enciclopédia, e são os elementos básicos da vida humana, da vida intrafísica. Aí são os seguintes: corpo, casa, comida, condução, companhia, carreira e currículo. Então, no meu verbete aqui, no nosso caso, entra principalmente, né, mas como é dupla, acaba entrando tudo, mas entra principalmente currículo, carreira e companhia. E aí, como o escritório é home office ainda, né, então entra a casa também, né, nesse caso. Alba, Oi. na tecnologia, é a segunda técnica da desassim, na supressão dos patopensenes, em relação aos itens da enumerologia. Tá. Como é que está essa... Porque não parece, né, que... A enumerologia, porque você enumerou vários itens aí. É interessante, porque se você não faz essa desassim, ficam todas essas condições minando não só o relacionamento, mas a sociedade, né? Então tem lá, vamos falar da numerologia, o corte das mágoas. Esse corte das mágoas, a desassim é mais falada até do que só simplesmente energética. Então, você fala, você expõe para esclarecer, e aí as mágoas, às vezes Não guarda, até vai automático, não passa nem muito pelo raciocínio, não, Entendi. né? Procura não guardar, né? Não guardar. Aí tem os outros também, os melindres, o orgulho ferido está bem na mesma linha, né? E tem uma coisa aqui que é mais séria, que é a competitividade. Aí esse aí eu acho que é o mais sério. Mas com a definição dos papéis e com a valorização e a admiração do trabalho um pelo outro, aí isso aí também já vai acabando. Essa questão aí da delimitação, né, da especialidade que você já comentou. Sim. Ajuda muito isso. Alba, aqui na página 17, na parafatologia, você colocou ali a verbalização dos insights de amparo extrafísico de função. Até onde eu tô entendendo aqui, é no momento que vocês estão trabalhando, e aí vem algum insight, e aí o duplista coloca dentro do trabalho aquilo para acrescentar. Né? Você poderia dizer assim, como porque eu imagino um ambiente onde, dinâmico, de profissão, né? Os dois têm ali as suas características de trabalho. Como vocês fazem para colocar esse insight da maneira melhor? O que vem na cabeça de vocês, assim, para que aquilo seja bem colocado e não acabe gerando um atrapalho dentro da profissão ali? Como é que funciona dentro disso? Tem um benefício dessa profissão que, tanto na tradução escrita quanto na simultânea, a gente tem
um momento grande que fica sozinho, né, produzindo. Então, a simultânea são os dois dentro de uma cabine, então não tem ninguém ali. Fica mais fácil colocar nos horários de intervalo, né, quando não está sendo traduzido nada. Então, vem a inspiração, às vezes, no momento da produção, mas no intervalo é que a gente faz essa troca de informação. E, em geral, vem muito coisa de campo, assim, do campo que está no evento, né? Então, eu sou muito esponja. Aí vem alguma ideia para o Otto e tal, e aí ele fala aquilo e me ajuda a desassimilar de uma forma específica, para não ficar mantendo aquilo, né? Porque aí vai pesando na cabine, né? E aí estiola e flui melhor. Ou então, em casa, às vezes vem o cliente e tal, e eu tenho uma inspiração de amparo para... faz tudo que esse cliente aí tá pedindo, não fica reclamando. Isso aí, de alguma forma, vai ajudar o cara e depois até, não sei, tem alguma ligação com você. E aí, eu já cheguei aí junto com o cliente, assim, no cartório, sabe? Coisa que a gente não precisa fazer. Mas, não, mas que absurdo, né? Ir no cartório e tal. Não, tem que ir, vamos lá. Aí vai. E aí depois eu comento com ele, não, naquela hora eu tive a inspiração que tinha que fazer, que tinha que abrir mais mesmo. Isso aí. Alba? Oi. Página ali 18, Interaciologia. Poderia falar mais do primeiro item? Interaciologia? A interação, agendas funcionais, rotinas úteis. Tá. Ontem mesmo nós estávamos lá na reaprendência e o professor Celso Fior, estava falando sobre pontualidade, né? E ele falou das agendas, né? Da gente ter agenda para ajudar na pontualidade. Mas se você tiver agenda, marcar lá e não consultar a agenda, aí também não adianta. E no nosso caso aqui, é cada um ter a sua agenda, tudo bem, mas os dois estão sempre verificando a agenda um do outro, para dentro da nossa rotina, não desorganizar ou desorganizar o mínimo possível, né? A gente tem tentado cada vez mais se organizar dentro da profissão e dentro da dupla. Porque a tendência, se você deixar, eu tenho a minha, você tem a sua e, né, seguimos para lados diferentes, assim. Mas o benefício da condição aqui é que nós somos obrigados a ver o tempo todo. E no começo é até, poxa, né, cadê a agenda, não sei o quê. Mas depois de um tempo ficou bem tranquilo. Não, alguém liga, e aí, deixa eu ver a agenda a minha e deixa eu ver a agenda do Otto também. E hoje eu tenho uma agenda no computador, né? Que aí eu posso acessar de qualquer lugar, celular, de tablet e tal. E estou colocando também a agenda dele junto, para eu não precisar ficar consultando separadamente. Alba, na página 18, em Maniologia, você fala da evitação da ergaciomania. O que é esse? Isso aqui é do trabalho, do workaholism, né? Então, evitar, bem naquela linha do que foi perguntado lá no começo, de não ficar falando só sobre trabalho, de não falar só sobre negócios, e de não trabalhar de 8 da manhã à meia-noite, né? Sim. Porque existem verbetes para serem escritos, existem outras coisas, existe uma vida para viver. Ser mais duplista do que sócio. Okay. Saber harmonizar os dois. Sim. Página 17, na última trinomologia, embaixo da página, pode falar sobre isso um pouco? O último? Sim, autoconsciência, releitura da intenção, egocídio cosmoético. Isso. Esse trinômio, ele apareceu num dos meus primeiros verbetes, na verdade. E eu copiei para cá porque o escopo dele foi esse aqui.
foi a profissão A2. Mas na época eu não tinha escrito verbete, então, né, apareceu lá primeiro. A autoconsciência, aí é tudo uma questão de trabalhar a intencionalidade o Mater Pensene desse trinômio é a intencionalidade. Então, quando você toma consciência da sua intenção e ela não é positiva, você faz uma releitura dela, ou seja, você adota uma nova postura com uma outra intenção que seja positiva e você caminha naturalmente para o egocídio cosmoético, porque você abriu mão daquela intenção negativa, ou seja, daquele ego que estava intencionando algum ganho meramente para você, ou até às vezes até o malefício, né, do outro. Então você toma consciência daquilo, faz uma revisão, se coloca de outra maneira, com uma intenção realmente mais positiva, mais tipo espírito de equipe, e aí acaba com esse negócio do só eu, só eu. Então é nesse sentido. Tá bom. Em cima tem a ciclologia. Pode falar sobre isso, o ciclo lá. O ciclo autoqualificação pelo voluntariado, autoqualificação pela profissão. Isso. Foi bem o nosso caso, porque primeiramente apareceu, foi o voluntariado mesmo. A chance de traduzir nos eventos, as chances de traduzir para a revista. Então, houve um crescimento do conhecimento nessa área. E depois também teve qualificação na profissão e continua tendo por meio de concursos. Então, nós fizemos concurso para ser tradutor juramentado. Aí nós dois passamos juntos, aí nós dois fomos ter a nomeação juntos. Então, a qualificação na profissão. E compramos livros juntos e lemos os livros, sempre para melhorar. Então, a qualificação ela é crescente, né? Em qualquer profissão é crescente. Mas veio do voluntariado, e é um benefício muito grande, e passou para essa área. Oi. Acho que está desligado, não? Princípio do posicionamento pessoal na manutenção da autonomia consciencial. Manutenção da autonomia consciencial, né? É importante a manutenção da autonomia, senão a gente mescla muito no holopensene do outro. Então, o duplismo, né, ou qualquer casal, né, às vezes a gente vê, isso aí acontecia muito, eu não sei o quanto que ainda acontece, eu não sei as estatísticas, mas assim, a gente via muito, por exemplo, a mulher, elas meio que se mesclando, né, até na família, pegava até o nome do marido, né? Então, em vez de se chamar fulana de tal, é fulana do marido. Então, a autonomia ela é importante nesse sentido, de cada um tem a sua individualidade, cada um é daquele jeito. E se for para alterar alguma coisa, se for para mudar, é sempre mudar para melhor, e não para mudar igual o outro. Entende? Então, as reciclagens, elas são, no sentido da harmonização, tudo bem, mas sempre para o eu melhor do que eu, e não eu melhor igual ao outro, nesse sentido. Eu só ia comentar que eu achei seu verbete interessante, porque eu também trabalho com o meu duplista, né? Legal. E desde a universidade acabou que a gente fez faculdade juntos, trabalhamos juntos no mesmo local de trabalho, a gente trabalha na mesma sala. Então, todas as pontuamentos que você fez no verbete são bem interessantes e bate muito com a minha experiência. Qual a profissão de vocês? Nós somos bibliotecários. Bibliotecários. Sim. Ah, legal. Psicologia, página 19, item 13. Na sua opinião,
quais as profissões a evitar no caso de exercê-las em dupla? Eu trouxe 2 exemplos aqui. Um é positivo, já que o tema é neutro, né? Um é positivo e o outro é... Eu vi que era nosográfico na condição dos 2. E o nosográfico entrou exatamente aí, né? Nessa pergunta, que foi o casal de atores Tom Cruise e Nicole Kidman. Existia uma relação ali na época, e depois que eles fizeram o filme Eyes Wide Shut, né, de Olhos Bem Fechados, que é um filme nosográfico, o casal se desfez. Então, além disso, também tem o casal de cientistas que estudam algum tipo de bomba ou, sabe, um malefício para a sociedade. Então, prestar atenção no quanto que o resultado, se o amparo continua com o casal depois que aquela profissão é desenvolvida ou depois de um projeto específico. No caso do Tom Cruise e da Nicole Kidman, foi um projeto bem específico e nosográfico, né? Você vive com o seu duplista evolutivo essa condição de profissão A2 da maneira que seu verbete nos conta? Se a resposta é afirmativa, como você cuida do limite da sua própria personalidade, daquilo que é você? É interessante. Não, é legal a pergunta, porque o meu último verbete não era a minha condição, era uma condição que era de outras pessoas. Então, a pessoa pode falar assim, ela está fazendo outro verbete assim, né? Que ela não vivencia. Mas eu vivencio, sim, a profissão A2. E, para manter essa individualidade, apesar de eu não ter dado exemplos, é bem nesse sentido de pensar em como que eu sou, quais são as minhas tendências pessoais, o que eu já trago de intuição de outras vidas, até da minha criação. Minha criação foi assim, mas eu não penso assim. E aí eu faço a comparação com o que o Otto pensa. É diferente aqui, aqui, aqui. Então, essa delimitação da própria identidade é importante para manter. Não, agora tem uma coisa. A profissão de vocês 2 é o que vocês vivem. Por quê? A primeira interpretação, presta atenção, a primeira comunicação é dos 2, é entre os 2. Vocês fazem isso com os outros. Você está entendendo? Isso é uma coisa seríssima. Não, traduz aí o que você quer dizer com isso, né? Íntima. Tradução. Intramuros. Você está entendendo o que quer dizer? Vocês estão juntos. Professora Alba, na antagonismologia, página 18, poderia explicar o antagonismo? Perde, perde, ganha, ganha? Tá. Em administração, existem as expressões ganha-perde, né? Ganha-ganha e perde-perde. Mas, na minha observação, esse ganha-perde não existe, porque se um já perdeu e já houve aí uma competição e já houve a perda dentro do grupo, né? Ou, no caso, dentro da dupla. Então, é um antagonismo. Perde-perde, ganha-ganha. E como é que é isso? Isso é a questão da teoria dos jogos. Então, as nossas relações, elas são sempre... em geral, elas têm uma relação com a teoria dos jogos no seguinte sentido. Um faz uma ação, o outro faz outra ação, e, às vezes, tem uma reatividade dentro da dupla, no caso, que a gente está falando. Então, como é que são esses jogos, né? Como se dão as nossas ações dentro da dupla? Eu jogo e a próxima vez, né? Agora é sua vez. É para puxar o tapete do outro ou é para ganhar, para os dois ganharem? Então, a gente compara com o tênis e com o frescobol, né? Frescobol, as pessoas jogam na praia joga a bolinha na direção do colega que está jogando para o outro realmente pegar e acertar na bolinha. O tênis é o contrário, né? Joga para fora para o cara
perder e não acertar na bolinha. Então, a tendência aqui do ganha-ganha é frescobol na dupla. Professor, em minhas reflexões está surgindo com frequência o nome da Consciex Magistra. Poderia falar sobre essa Consciex, interesse e área de atuação? Caso essa ideia seja real, como eu poderia estreitar relações com ela e servir em seus propósitos assistenciais? Olha, o Magistra, ele faz o processo da parapreceptoria. Ele é especializado em matéria de o paramagistério, quer dizer, a educação, o processo de lecionar extrafisicamente. Pensa por aí para ver o que é que você está fazendo na vida, que às vezes ele está te ajudando nisso. É uma preceptoria. Gente, eu queria falar aqui sobre essa palestra gratuita. Nós vamos ter aqui, é no dia 23 de maio. Hoje é 19, é daqui 4 dias. Na quinta-feira que vem, às 15 horas, a hora que acabar aqui a tertúlia. A palestra é gratuita, é da professora Juliana Vieira, a África de Emily Hobhouse e os intercâmbios na África. Isso vai ser no auditório do CAEC. Vale a pena vocês verem, devido ao processo da repercussão extrafísica da nossa equipe aqui da CCCI, e agora uma pessoa específica, como é o caso dela, dentro de um contexto que vocês vão começar a entender o que é personalidade consecutiva, vão entender mais a sua série X e também o problema da sua programação existencial. Eu acho que seria bom a gente ir lá para ouvir a Juliana. Vale a pena, tá certo? Vale a pena. Agora, eu entrego de novo a nossa Alba para vocês. Alba, aqui na página 17, efeitologia, é a 5ª linha. O efeito dos esforços conjuntos no alcance de certezas relativas. Tá. No caminho de qualquer ocupação, você faz esforços, né, no início, e às vezes você não tem muita certeza de para onde que tá indo. Você tem um planejamento, tudo bem, tenta seguir, mas às vezes as coisas mudam. Só que com o esforço e com a constância, que foi que a gente falou no começo, de não sair daquela linha, apesar dos convites, né, que tendem a deixar a pessoa dispersa, porque tudo é muito interessante. Então, a tendência é se você não focar, você sai. Só que com o esforço, e principalmente conjunto, você começa a chegar a algumas certezas relativas. Por que relativas? Porque tem a ver com condições, com conhecimentos que, até esse momento, você tem certeza daquilo. Tudo bem que amanhã pode mudar, mas são como se fossem verdades relativas também, né? Inclusive de retrocognição ou de interação com outros duplistas e tal. Então, é nesse sentido, já mantém o esforço conjunto, que você vai chegar a conhecimento que você nem imaginava que pudesse ter. Seriam certezas que vocês têm para determinado tipo de trabalho, mas com a compreensão de que, dependendo de certas circunstâncias, aquela certeza se torna relativa? Um exemplo aqui, ó. No início, a gente pensava em adquirir um determinado equipamento, mas existia uma dúvida ainda, né? Podemos ou não podemos, vale a pena ou não. Depois, com o tempo, com o esforço, nós fomos vendo que não valia a pena. Então, nós chegamos a uma conclusão, a uma certeza. Que bom que não investimos naquela condição, porque era uma dúvida. Então, hoje nós temos uma certeza. Continuaremos não investindo nisso, vamos investir nossas energias em outra área, porque aí sim, isso dá retorno. Então, as certezas,
de novo, aquela questão do Pareto, né, 80-20. 80% da sua ação, às vezes, rende pouquíssimo, rende 20% de resultado. Mas 20% da sua ação dá um ganho muito maior. Então, você bota energia nos 20% para ter o resultado maior. É o princípio na dúvida, abstenha-se? Mais ou menos? No início foi isso, na dúvida, abstenha-se. Mas se esforce que depois vem o conhecimento. Tá certo. Agora tem outra aqui. O efeito do serviço de apoio existencial da Apex na formação dos especialistas. Bem no comecinho, né, eu até estava pensando, eu sou uma profissional técnica, né? Sou uma técnica, não sou ainda especialista e tal. E houve uma condição geral que eu procurei a Apex, né, para falar de voluntariado, para falar de profissão. E foi muito interessante, porque até o Lógico estava lá, me perguntou, mas você já é especialista na sua área? E aí eu, sinceramente, respondendo, eu não era especialista ainda, né? Porque para ser especialista você tem que saber todos os nichos da sua área, onde é que acontecem, por exemplo, os congressos, os resultados e tal. E hoje sim eu estou me tornando uma especialista, né? Hoje eu sei muito mais da minha área do que eu sabia. Tanto que existem nichos que a gente não fala aqui, mas que também não apareceram ainda. Ao exemplo da legendagem ainda não apareceu, várias outras áreas. Mas foi uma pergunta que ficou, e isso foi na segunda-feira, eu acho, ou no sábado, e 3 dias depois eu recebi um livro sobre teoria de tradução, e aí, nesse sentido mesmo, nesse caminho. Professor, do DAC, no adendo, na penúltima linha, tem o onirismo, lazer extrafísico. Podia explicar como que é isso? O lazer extrafísico é o seguinte, uma pessoa, ela geralmente pensa muita coisa durante o dia. Na hora que ela vai dormir, vem o consciente, inconsciente, semiconsciente, todos esses pensamentos sepultos secundários, você está entendendo? Laterais, é o látero pensene. Aquilo, às vezes, vem para o palco da lucidez da pessoa que está ainda perturbada pela condição onírica. Então, isso, às vezes, é o lazer dela, é o que ela pensa, é o que ela dá, é que ela está se julgando com aqueles elementos, enquanto está dentro do universo onírico que ela passa. Agora, isso tem uma tendência quando a pessoa trabalha muito na vigília física, com mental soma. Agora, essa tendência também é de melhorar quando ela apura mais a racionalidade, a lógica, quando ela pondera mais nas coisas que ela faz. Então, a tendência é o onirismo começar a ficar mais lógico, mais racional, mais enquadrado naquilo que ela pensa. Então, diminuem vamos dizer, o nightmare, sabe como é que é? Todos os processos de sonhos maus. Os pesadelos, então, acabam. E começa a fixar uma continuação daquilo que ela pensa. Aí, às vezes, é que vêm os amparadores e aproveitam para dar inspiração para a pessoa. Então, aquilo, por exemplo, você acorda, na hipnopompia, você já está com a ideia de tudo que você vai escrever, tudo que você vai pensar. Isso tudo é o processo da melhoria da mental somática da pessoa na vigília física ordinária, que vai repercutir lá. Por isso que é preciso de ver, né? Agora, por exemplo, leitura, lazer intrafísico. Se é só lazer, a pessoa não sai disso. A pessoa tem que ler com técnica para escapar dessa situação, porque senão fica uma coisa na outra. Entende? Uma coisa continua a outra. Aquilo que você é aqui, você é lá. Uma outra coisa, a sua memória, se é boa aqui, você vai ter a memória das coisas extrafísicas, mesmo quando você tiver lucidez. Vai aumentar a memória.
Se ela não é boa aqui, não vai ser boa para nada. Nem no onirismo, nem na projeção, nem na descoincidência normal, vai ser problemático. Esse é mais ou menos o encaminhamento, né? Valdo, a holotecologia. Valdo, aqui na frente, nessa mesma parte aí, esse lazer extrafísico poderia ser, por exemplo, um onirismo da pessoa ficar resolvendo problemas, às vezes de matemática, alguma coisa assim. A preocupação excessiva da pessoa piora ainda mais o onirismo dela. Entende? Agora, precisa da pessoa ter lucidez com equilíbrio naquilo que ela cogita. Isso que nós chamamos da excogitação. Então, que é a autopensenidade. Se ela melhora o equilíbrio disso, e vamos dizer, a qualificação do que ela penseniza, isso repercute no processo onírico. Vai chegar um ponto que ela praticamente anula o onirismo, porque tudo está funcionando. É uma continuação. O corpo dorme, mas ela tem descoincidência e continua a pensar. Nesse pensamento, às vezes, é que os amparadores entram para dar mais inspiração. Esse solilóquio descoincidido, entende? E aí o resultado depois é uma escrita também, mas... Não, depois o ideal é sempre a pessoa grafar tudo que vem, logo que ela acorda. Se deixar passar, ela esquece. Aquilo vai embolar o meio de campo. Não dá certo. E outra coisa, deve escrever antes de ir ao toalete. Não é depois. Porque senão também embanana o meio de campo. Embola tudo. Agora você pode falar dessa frase anterior, o maior efeito da leitura é o ato derivado bem feito? É o ato derivado bem feito. O que é que a sua leitura criou o quê? Ela gerou o quê? Deve-se de ver isso. O melhor da leitura é você sempre fazer uma leitura de um livro seu que você possa arriscá-lo à vontade. Então, você começa a fazer todo o escrito do processo derivado daquela leitura lá, no texto que você leu. E depois, ali junto, você tem papel e caneta à vontade. Eu faço isso o tempo todo nas minhas coisas, em qualquer lugar. É sempre assim. Não é só crítica, é absorção, é crítica, é heterocrítica, autocrítica, diabo a quatro. Tudo você pensar, tem tudo ali. Eu, por exemplo, eu procuro mais, nessa altura dos acontecimentos, aos 81 de idade, eu procuro mais vocábulo que eu não uso muito, ou uma expressão desusada no meu vocabulário normal. Às vezes, mas eu tenho que ler muito, né? É por isso que eu vivo sempre com livro. Entende? Eu não preciso de copiar nada. Agora, eu corrijo os livros. Tudo que tem erro, eu começo a corrigir. Mas eu não faço a correção apenas de forma, não. Eu faço de conteúdo. Por exemplo, a pessoa escrever tudo errado, eu marco o que está errado. Então, tudo que eu posso, eu já vou fazendo simultaneamente. Eu não consigo ler sem correção. É tanto que eu não gosto de ler nada que eu não possa arriscar. Entendeu? Senão eu perco tempo. Eu acho que eu estou perdendo tempo. Não é o ideal. Então, por exemplo, eu não tenho problema em matéria de revisão, correção, essa coisa toda. Eu vivo mexendo assim. Ó. Isso é o meu normal. Quer dizer, a minha leitura é essa. É uma leitura revisional. Entendeu? De revisão. Então, com isso, amplio o meu processo de abordagem, aquilo aumenta. Agora, por exemplo, eu às vezes leio aí várias páginas daquilo que eu estou vendo. Eu gosto de ler muito dicionário, né? Então, dicionário de temas escolhidos. Eu vou ler, às vezes, 2, 3 páginas, às vezes eu tenho uma expressão que eu não estava usando há muito tempo. Então, essa me ajuda. Agora, às vezes eu corrigi naquele dicionário 10 verbetes que estavam com besteira. E eu anoto, às vezes, o que é besteira, mas geralmente eu coloco o que está errado. E, às vezes, eu só arranjei uma coisa. Então, esse livro não tem tanto valor para mim. Esse aí eu ando mais, acelero a leitura. Já os outros, que são mais ponderados, eu vou vendo com calma. Agora, o que me interessa mais é a linguagem culta.
de quem faz pesquisa em matéria de pensamento mesmo, as pensatas com lucidez, quer dizer, com essência. Isso que eu acho que é o mais importante. Agora aqui, a verbetógrafa. Em efeitologia, página 17, quinta linha, favor explicitar o efeito da leveza pessoal na produtividade. Quanto mais leve, quanto mais tranquilo o ambiente, melhor para trabalhar. Então, a produtividade, ela também, no caso da dupla, ela fica maior quando os dois estão mais leves, né? Porque mesmo que um esteja mais tranquilo ou mais harmonizado, se o outro não está, aquilo inevitavelmente vai pesar um pouco no ambiente. Então, por isso essa leveza, penso que na parafatologia a gente fala do bom humor. Então, o bom humor ajuda nessa leveza, né? Às vezes, um é muito sério, né, e tende ao carrancismo, então tem que mudar isso aí para, no meu caso, né? Então, eu tenho que mudar isso aí para ficar mais bem-humorada e mais leve. E, por outro lado, também não pode ser aquela coisa da piada, né? Qualquer coisa, não. É um bom humor, não é um humorismo gratuito. Professor, há algum tempo atrás, o senhor disse que o Hércules Galó já era uma consciência forte o suficiente para um duelo energético. Pergunto, o que é um duelo energético? Duelo energético é o seguinte: eu tive várias coisas dessas que a gente tem que atender os outros naquilo que eles gostam em matéria de pesquisa. Então, tem muita gente que faz pesquisa disso, inclusive na parapsicologia, etc. Então, um caso que aconteceu comigo, houve um caso em São Paulo, houve outro no Rio. Esse do Rio é que eu gostei, porque era uma louraça, uma loura jovem, cheia de vida, da televisão. Depois ela foi até para o exterior. Eu acho que ela trabalha hoje em comunicação e mídia na Europa, não sei aonde. Agora, essa moça veio trazida pela ABRAP, que era a Associação Brasileira de Parapsicologia. Então, eu falei assim, Valdo, essa aí domina todo mundo. E ela encapsula também quem ela quer. Ela anula as pessoas. Então, nós trouxemos para você, para ver o que você faz com ela. Então, o que se passa? A gente coloca colchonete de um lado, colchonete do outro, e a pessoa senta lá. Então, ela sentou toda numa posição de lótus, ficou e veio para cá. Aí eu, como era mais moça, e eu já de idade, né, barba branca, essa coisa, virei e falei assim, olha, as damas, ladies first, de modo que você tem toda a liberdade, manda seus cachorros em cima de mim, o que você quer? Aí ela fez força com energia, eu já tinha me encapsulado, né? Então, estou vendo o que é. Aí na apelação eu falei, então, posso trabalhar agora? Sim. Então, aí eu envolvi, eu falei, para! Eu falei assim, você quer que eu mexa no seu coração? Você tem coração? Como é que é? Ela chegou, não tinha namorado, não tinha nada. Então, eu perguntei para ela, você tem coração? Eu vou mexer nesse coração que está adormecido. Para quando? Isso é o duelo energético. Então, ali, o problema era ver quem é que fazia um processo do holopensene, você está entendendo? O energossoma funcionar de tal maneira que a holosfera vai ser dominada, um domina o outro. Agora, veja, isso a gente só pode fazer em circunstâncias especiais, porque senão vira um assédio. E isso é perigoso, porque é igualzinho a hipnose, você pode comandar a pessoa, você faz a opção de coisa com ela. Agora, mesmo a hora que acabar, viu? Entendeu como é que é? Não era só também o domínio, era também a questão da sua cosmoética, que também ajudava ou não. Mas agora, existem casos que às vezes são um pouco assim, vamos dizer, espúrios, né? Então, por exemplo, o meu caso lá de São Paulo, que eu gosto de lembrar também, eu tive muitos casos disso, que tem lugar que às vezes tem disso. É processo de competição, tem gente que só pensa em competição, tudo que vai colocar. Você fala qualquer assunto, fala assim, tem jeito de fazer competição disso? Eles já pensam desse jeito, são assim. Então, por exemplo, existe um rapaz
que eu nem sabia disso, eu estava lá na reunião pública lá do Zanarote, quando trouxeram um rapaz ainda jovem, fortão, cheio de vida, simpático. Então, eles, antes dele entrar, eles chegaram lá para mim e disseram: Waldo, estão trazendo um rapaz aí que ele domina todo mundo em matéria de energia, todo mundo já viu como é que é. E ele gosta disso, assim, quer dizer que ele é do duelo energético, sim. Agora, ele tem uma porção de processo parapsíquico. Então, o rapaz muito bem vestido, arrumadinho, na hora que ele entrou, eu falei assim: não, eu vi lá pelo jeitão, não gostei do ambiente. O que eu fiz? Encapsulei o cara. Aí ele chegou lá para mim. Aí o povo falou assim: vem cá, mas faz alguma coisa aí. Esse aqui é o Waldo é esse aí. Faz alguma coisa com ele. Eu falei assim: eu não sei, mas tem alguma coisa comigo. Parece que me amarraram. Aí eu virei para ele e falei assim: vem cá, você não trabalha com banda, aqui em banda, nada disso, não. Não, eu trabalho comigo. Ah, sei. Quer dizer, então, que você não está podendo fazer? Não, eu estou sentindo que está amarrado. Então, eu vou te desamarrar. Joguei energia nele. Ele fez até assim, ó, o cara, entende? Agora, ele tinha-se um pouco de, vamos dizer, processo assim de domínio, concorrência, demonstração pública, era um pouco espúrio. Por isso que é que eu mexi com o negócio. Agora, mexi com ele e fui ver, ele não era bobo. Depois ele sentiu as energias, o chakra que eu falava, não falava com ele, mas mandava energia, perguntava: onde é que você sentiu? Ele falava direitinho. É um rapaz até simpático, mas agora, ele estava acostumado com as coisas que não eram muito corretas, né? Eu, então, entrei para valer. O que acontece, mais tecnicamente, com aquele pessoal que é casca grossa e que anula efeito físico, anula o parapsiquismo das pessoas? Você fez de uma maneira técnica. Não, mas esses que são casca grossa, que anulam os outros, são aqueles que são esterilizantes. Esses dois que eu estou falando não eram. Não, pois é. A moça estava lá, mas ela estava envolvida devido à televisão, mídia, aquele negócio todo, que ela achava que ela dominava tudo. É o processo da força presencial. E o rapaz, ele não, ele tinha má intenção de mostrar que era o tal. A moça não tinha tanta má intenção. Mas não estou falando nem do caso desse. Agora, pessoal... na hora que você faz isso, e que faz esse acoplamento áurico com a pessoa, você fica sabendo direitinho a intenção dela. Não tem jeito de tapear a gente. Agora, se eu vejo que o negócio é má intenção, eu mando os cachorros. Eu abro o canil, entendeu? Mando tudo em cima, para ver. Agora, é aí, por exemplo, o caso lá do fundão, lá com o casal de médicos, foi justamente isso. Aí a moça falou: não, para, não quero. Ela desistiu na hora. A hora que eu comecei: não, você está falando, eu vou, olha aqui, te segura, que eu vou acabar com o seu coração aí. O que você quer? Quer que faça uma bradicardia ou um ataque cardíaco? Eu perguntei para ela: quer que seu coração bate mais devagar ou bate mais depressa? O médico, o marido dela junto, e aquele monte de médico, tudo em torno. Ela pediu na hora, a hora que ela viu a força da energia que estava lá. Agora, eu toquei em cima do cara de chakra dela, que eu não queria nem saber. A hora que ela falou, assim: não, ela falou: eu quero um ataque cardíaco, mas assim, me desafiando. Eu quero um ataque cardíaco. Eu falei assim: então tá, veja bem isso. Só olhei para a dona lá na frente dela, né? Não toquei nela, nem nada. Esses casos a gente não toca, tem assim a distância, tem a risca no chão. Entende? Agora, esse caso do fundão, o povo tudo ficou com medo. Mas assim... tinha médico no meio, sabia o que era. O que acontece assim, energeticamente, extrafisicamente, com aquele pessoal que desafia, aí acaba anulando realmente o parapsíquico? Como é que eles fazem isso? Né? Mesmo o processo de Exu, tudo é nesse nível. Eu já vi com a turma de Exu, gente que trabalha com isso. Mas eles fazem o quê? Um encapsulamento inconsciente, mas encapsula? A gente faz, né? É o meu caso. Eu faço antes. Se eu não faço da pessoa, eu faço o meu. Aí anula do mesmo jeito. Ou se anulando aqui, tudo no fim é a mesma coisa. Mas o que ocorre é o encapsulamento então, também com eles, né? Os que anulam tem coisa que eu falo assim: ó, eu vou aumentar suas energias para você me dominar.
Veja bem, eu vou aumentar você. Agora, manda os cachorros depois, para a pessoa sentir que ela está com muito mais força. No entanto, a gente já para aquilo. Né? É o tal negócio lá do meu avô com o homem. O sabuco, ele com um sabuco na mão e o meu avô com um punhal. Toda vez que ele apunhalava o cara está com um sabuco debaixo. Essas coisas tem. Isso aí é que é o jogo da savate, aquele processo francês da Europa. Até um certo ponto essas coisas existem, isso é coisa secular. A antiguidade já tinha gente assim. Né? Professor, do DAC em conclusion, o que priorizar na montagem da biblioteca pessoal? Dado o alto custo das obras raríssimas, como o senhor priorizou quais obras que deveriam ser compradas em leilões e lojas de raridade? Não, o meu caso todo é o seguinte, eu sempre vejo e recomendo às pessoas para fazer a sua biblioteca particular, pessoal, de acordo com o objetivo daquilo que a pessoa pesquisa. Agora, se ela pesquisa e ela tem uma linha bem definida de investigação, ela precisa procurar as obras máximas, aquilo que o povo gosta de falar, que são as bíblias do setor. Dentro daquela área tem que ser os tratados, aquilo que manda. Às vezes é dicionário, às vezes tem enciclopédia no meio, mas são os tratados técnicos da área. Não interessa qual o idioma, interessa você ter a obra adequada para aquilo. Agora, o que se passa? Eu comecei a fazer isso, mas eu fiz um pé de meia enorme. Aos 36, eu já tinha $1 milhão no banco. Agora, a partir disso, eu não fiquei mais dependente de ninguém, pagava minhas viagens, participava das coisas todas, com liberdade total, que eu criei isso através da Bolsa de Valores. Que eu estudei tudo na Wall Street, no Wells Fargo Bank, e depois com as minhas viagens ao Oriente, à Europa, Estados Unidos, isso aí me ajudou demais para ter um enfoque, fazer abordagem. Agora, a hora que eu cheguei no $1 milhão, o que eu fiz? Comecei a comprar imóveis para sustentar o processo. Comprei ações, que eram os blue chips da época, etc. Tal. E comprava dólar quando eu sentia que ia subir. Isso tudo me ajudou na história. Mas agora, nas viagens, o que eu fazia? Eu arranjei esse processo todo técnico de fazer a aplicação do dinheiro adequada de acordo com a viagem. Então, usava já cartão adequado, aquela coisa toda, para não andar com dinheiro nenhum. E tinha uma série de condições disso aí, que é aquela técnica que em Hollywood eu aprendi lá, o problema da limusine e da bermuda, para a gente aparecer de tênis nos lugares. Agora, com isso, então, eu também aprendi o negócio de você chegar e nunca mostrar o que você estava interessado. Você mostra uma coisa que está desinteressante. E depois você compra aquela que ninguém está dando valor. E aqui estava me interessando. Porque se eu chego, eles veem que eu estou com uma limusine, e falam assim, não, esse aí a gente pode abusar do cara que ele tem dinheiro, está abonado, vamos entrar nessa história. Não pode. Então tem que saber mexer. Agora, o problema da limusine não é por causa do processo do dinheiro. É para que eles possam te dar as obras raras. Está entendendo? A pérola negra. Porque senão, eles não dão valor. Você tem que ser um freguês VIP. De cara, você tem que chegar lá como um freguês por cima. Sobrenadando o negócio. Você está entendendo? Por cima. É isso que a gente tem que entender. Agora, com isso, a gente conseguia as obras que você queria. Agora, por exemplo, um livro que eu quis comprar estava $5 mil, eu já estava no fim da viagem, na época que eu ainda não tinha muito dinheiro, eu não pude comprar. Eu sei para onde foi o livro. Entendeu? Eu vi quem é que rematou. E outra coisa, eles queriam me passar por $5 mil. Ele saiu, ó, por muito mais do que isso o livro. Entende? Está numa instituição nos Estados Unidos esse livro. Entendeu? Agora, a gente não ganha todas, né? Agora, com dinheiro, às vezes, facilita a abertura, mas também você não ganha todas, não. Só o dinheiro não resolve tudo, não adianta. Às vezes, um contato que você tem, você está doido por causa daquela obra, você está querendo comprar, dá os tubos para aquilo. Chega uma pessoa, viu
que ela é sua amiga, uma coisa qualquer, viu o seu interesse e viu o alcance da sua pesquisa, ele chega e traz a obra e te dá. Tudo isso já aconteceu comigo. Aí tem obra que vale uma nota. E tem umas que eu comprei, outras eu ganhei. Essas coisas todas tem. Então, o processo é criar um ambiente favorável para isso. Agora, quando você nota que você tem know-how sobre o que está se investigando, a coisa muda de figura. Que aí eles vão ver que você não é bobo, que você é um expert na história. Então, eles te dão valor para as coisas todas. Isso pode ser em comics, pode ser em dicionário, pode ser em obras raras, pode ser em leilão, pode ser de tudo. Esse me ajuda muito. Eu também acho que isso aí pesa muito na balança. Foi assim que eu vi, né, que essas coisas existiam. Que eu nunca pensei nesse negócio de ter um holopensene de bibliografia. Isso é uma loucura. Foi com o tempo que eu vi. Agora, eu só descobri isso na década de 70. Antes disso, eu não consegui, não. Eu já tinha uns 50 anos já na ocasião. Entendeu? E eu via que eu tinha facilidade, mas nunca tinha pensado numa coisa dessa. Aí eu, um dia, vendo a situação toda, aquele negócio chovendo, aquilo que eles falam, chovendo na minha horta, não é assim que eles falam? Os livros estavam chovendo na minha horta, eu falei assim, não, isso tem alguma coisa. Aí eu cheguei e comecei a conversar com os amparadores para ver, eu falei, não, você tem, o processo é do passado. Há mesmo umas raízes dentro do processo do holopensene da pessoa, nessas coisas todas. Agora aqui, professor, do que se refere ao médium Edgar Cayce, o fenômeno de transe que ele entrava seria uma projeção? Sim, mas ele tinha de tudo. E uma coisa que era séria nele era a precognição. O Cayce, ele era, ou ele foi, profeta, antes, em vidas anteriores. Quem estudou as coisas dele, já na década de 60, eu estudei os negócios dele nos Estados Unidos para ver o que era. Ele era fora de série mesmo nisso. Mas ele foi profeta, mas ele estava muito enrolado ainda com misticismo, umas coisas dessas. Edgar Cayce. Tem gente que fala que é Edgar Cayce, mas não é não, é Cayce. É assim, pelo menos, que é o que a turma dele falava lá. Agora, gente, eu devolvo aí a nossa professora Alba para vocês, por favor. Pode falar. Na estrangeirismologia, você, na segunda, você fala o rapport de longa data. Isso. Como é que vocês percebem isso? Tem algum indicador? Já estudaram isso mais a fundo? Esse rapport de vocês já foi para a mesma profissão? Como é que vocês veem isso? Ele apareceu logo nos primeiros contatos, né, que nós tivemos, principalmente pela afinidade cognitiva. Então, o que um falava ficava muito claro e era inteligível pelo outro. E também não há palavra que é o abroad, que significa estrangeiro, né? O que significa fora do país. Então, essas duas condições foram muito, muito fortes. Então, a gente sabia que, de alguma forma, a gente ia lidar com esse abroad, ia ter uma interação ou ia ter algum trabalho para fora do país, né? E o fato de se comunicar e se entender bem, então, também a afinidade cognitiva. Você quer falar alguma coisa? Foi pré-requisito que você colocou para mim, né? Eles falam que foi pré-requisito que eu coloquei, nada a ver. Não. Alba, fala. Do que você observa assim, das características dos casais, talvez vocês conheçam outros casais que trabalhem juntos, que tenham empresa juntos, o que você acha que são as características assim imprescindíveis ou assim que você não recomendaria para os casais que querem talvez abrir algum tipo de trabalhar juntos? Você fala, talvez com tais e tais perfis não é muito aconselhável para não misturar as coisas, para não dar problema. Assim, o que você colocaria como prós e contras para o casal que pretende trabalhar a dois? Olha, do que eu vi das pessoas que já trabalharam, ou até que eu estudei um pouquinho, né, dos perfis, as pessoas elas gostam muito do assunto em comum. Elas se interessam pela ideia ou por aquele conhecimento.
o conhecimento daquele assunto, eu lembro da Marie Curie e do Pierre. Assim, o conhecimento sobre aquela área, sobre a radiologia, sobre, saber mais, sobre descobrir mais, era muito maior do que, pelas leituras que eu fiz, né? Me pareceu muito grande, e isso unia os dois. Então, se houver, por exemplo, só um interesse puramente financeiro, talvez possa dar problema. Então, assim, vamos juntar, vamos fazer uma sociedade, mas um gosta muito daquela área e o outro não gosta. Aí pode chegar qualquer conflito que dê, aí a pessoa que está insatisfeita com a área já vai se sentir, às vezes, até lograda, né? Poxa, investi tudo aqui e tal, e agora? Né? Nesse sentido, eu vejo assim. Mas eu acho que o único contra que me vem à mente agora é esse. Né? É a casa de vocês, a residência. Devido ao entrosamento do mesmo serviço, é o lar. Sim. Lar intrínseco, entende? Sim. Olha se não é. Deve ser. Alba, aqui no B. Fala. Por favor, na página 18, em Crescendologia, tá. Queria que você trouxesse a sua experiência nesse último Crescendum que você fala aqui, o Crescendum dupla amadora, dupla técnica, dupla profissional e dupla expert. A gente está crescendo aí, né, na questão profissional para passar para especialista, para expert, mas começou realmente amadoramente, começou até em outras profissões, na profissão de professor e professora de idiomas. Então existia uma outra área de trabalho e aos poucos fomos entrando nessa daí. Você entra como amador, né? Depois às vezes tem gente que já entra a partir de um curso de faculdade. Nós entramos primeiro e depois fizemos os cursos. E aí fomos com trabalho mais técnico, mais da prática, né, da praxis mais simples, depois profissionalizando, melhorando, qualificando com as chancelas de tradução e agora partindo para a especialização, saber mais de toda a área, de saber de tudo mesmo. Ok. E logo abaixo, em antagonismologia, a terceira linha, o antagonismo, interprisão grupo kármica, convívio libertário. Quando você sentiu, acho que na dupla sempre tem uma virada de convívio, de sentir realmente muito bem, muito em casa. Não sei se isso teve alguma relação com a profissão de vocês ou não. Aqui ou foi isso que puxou a profissão, enfim. Né? Não, aqui eu sempre senti que era mais para o segundo, um convívio libertário. É óbvio que, né, duas pessoas que estão juntas sempre tem alguma relação e no passado tem implicações que podem ter sido nosográficas, né? Um sacaneou o outro e tal, mas já quando nós nos conhecemos nessa vida intrafísica, o negócio já era mais propositivo. Mais limpo, tá. Então, nada impede que um casal que tenha mais dificuldade dê uma virada com a constância ali, o crescimento dentro do relacionamento. Isso aí é totalmente possível, né? Existem ainda muitas dificuldades e depois aí o negócio fica aquele mais para tranquilo. Mas a afinidade cognitiva era muito grande desde o começo. Então, Tá. E os amparadores também foi bem interessante porque eu logo reconheci que existia um amparo da parte dele e ele também reconheceu um amparo da minha parte. Então, nem tinha passado por uma situação dessa antes. Como assim, saber o amparo da dupla? Você entende? Então, mais para positivo nesse sentido. E logo abaixo aqui, em maniologia, a evitação, não sei se você já falou, a evitação da ergasiomania. A gente falou de evitar o workaholism, né? De evitar trabalhar
tempo todo, e só sobrar aquele tempinho para conversar extra ou outros papos, de 6 da tarde até meia-noite. Não, conversa o tempo todo, não fica só focado no trabalho, né? Tentar inserir outras atividades, porque senão tudo vira profissão. Se deixar, tudo vira profissão. E aí sai de férias e conversa sobre o trabalho. E aí, nesse caso, então, é importante você delimitar, né, os horários. Até aqui se fala sobre isso e depois... No começo eu não tinha costumes de ter o home office, então eu cheguei a virar à noite, né? Trabalhando em projetos de tradução e tal. Aí eu falei, não, tá tudo errado, senão não vou ter um bom rendimento. Isso aqui não está sustentável, né? Aí eu comecei a delimitar. Hoje eu, por exemplo, eu já não trabalho sábado e domingo, que antes não tinha dia útil. Dia era dia de trabalho. E aí eu fui delimitando, não, sábado e domingo eu vou fazer outras coisas, eu vou deixar para outras atividades. Porque senão nunca faz uma higiene mental, nunca sai da cabeça o problema. Ok, isso tem a ver com a cultura organizacional, né, que você colocou ali em culturologia. Ok, obrigada. Essa questão está ligada com aquilo que você falou ainda há pouco, que no princípio de qualquer negócio há aquela dificuldade, digamos, financeira inicial. Está ligado com isso, que aí qualquer momento era trabalho, depois que deu uma melhorada, você já pôde... Também tem a ver com isso, também tem apareceu uma oportunidade e a pessoa me pediu na sexta-feira um trabalho para segunda, e eu peguei. Mas chega um momento que você já não pode mais fazer, porque aí já está atrapalhando, em vez de haver o ganho, já está atrapalhando. Aí a gente sabe, né, quando parar, né? Tá certo. Alba. Oi. Oi. Na página 17, na efeitologia, pode falar sobre a última 2 efeitos lá? Tá. O efeito da percepção potencial interassistencial no amadurecimento da relação profissional. Aconteceu uma vez de nós irmos até uma festa, né? E durante a conversa com o anfitrião, nós tivemos até um pouco de telepatia e percebemos que o idioma, o fato de saber um idioma estrangeiro, poderia ajudar em algum momento no nosso trabalho assistencial. Na época, apesar de eu já fazer tradução nos cursos, a gente trabalhava ainda muito separado, eu e o Otto, e ainda não tinha também a empresa e tal. E com o tempo isso foi ficando cada vez mais claro e o potencial interassistencial foi aumentando. Então foi uma percepção pontual e depois houve uma confirmação e hoje a gente tem mais proveitos evolutivos com isso. E com relação ao tempo na qualidade das realizações, o quanto que o efeito, né, do quanto de tempo que a gente investe, ele também tem relação com a qualidade do que a gente rende. De novo, eu bato na mesma tecla da constância, porque foi uma coisa que me chamou muito a atenção mesmo. Então, demorou um certo tempo para eu senti que estava andando, né, a máquina estava andando mais sozinha, mas foi positivo o investimento. Eu me senti bem de ter usado aquele tempo para continuar com aquele trabalho que eu acreditei que estava funcionando. Então,
Diferente do que acontecia antes, ou o que acontece até com alguns colegas, a pessoa começa numa área e para, e desiste, não tá rendendo nada. Claro, está no começo, né? Depois de um tempo é que vai começar a trazer os frutos. Mas tem que ter paciência, eu acho. Ficou claro? Professor Valdo, aqui no DAC, o senhor fala na autopesquisologia, a bobagem de outrem pode ser apenas uma verdade mal interpretada. O senhor podia... que é a bobagem, às vezes, do outro, às vezes a bobagem é da gente. Tá. Precisa de identificar qual é a bobagem real. Que às vezes a interpretação nossa está errada. Então é necessário. O que eu falo é o seguinte, a bobagem de outrem pode ser apenas uma verdade mal interpretada. Por isso, até mesmo as bobagens devem ser pesquisadas. Como eu digo, melhor é investigar tudo. Sim, por mais que pareça bobagem. Não deixar nada, esse é o caminho. Por isso que a holoteca é boa, porque ela é universalizada, né? Pesca tudo que tem, aquilo que aparece, isso ajuda. Valdo, para iniciar um holopensene bibliográfico, além da escrita, né, a criação, a compra de livros e formação de uma biblioteca pessoal nessa vida, ela facilita para uma outra vida? Como isso facilita? Depende do que é que você vai deixar como legado depois que você dessomar, que é o autorrevezamento existencial, entende? De uma vida para outra. Agora, o que se passa? Isso é uma cápsula do tempo. Tem que começar a pesquisar a cápsula do tempo. Como é que ela funciona? De que modo você vai deixar? Agora, o processo maior é sempre, o ideal é uma obra grafada, escrita. Entende? A pessoa tem que ser um autorado mesmo, é a melhor coisa que tem nisso. Que é o que permanece. Agora, por exemplo, para você chegar e montar, instalar, criar, produzir essa obra grafada, você precisa de ver. Hoje tem a internet que ajuda muito, mas a internet é superficial. A Wikipedia, por exemplo, também é superficial. Então tem que ultrapassar isso aí. Agora, através desses elementos primários, elementares, rudimentares, você vê qual o segundo escalão, o terceiro escalão, até chegar nos papas da história, aqueles que são os líderes do problema da ideia. Então, aí é que tem a bibliografia, tem que começar depois disso tudo aí, chegar lá. Aí chegou, então vamos montar a bibliografia agora. Agora, o ideal é a pessoa já fazer uma bibliografia, se ela puder, com as obras todas na mão dela, da biblioteca particular dela. Que assim ela pode riscar, pode fazer consulta direta, tudo isso. Tudo é mais prático, mais objetivo, palpável. Agora, é selecionar quem é que são os, vamos dizer, as maiores masterminds da área. Entendeu como é que é? Isso é que é o ideal. Se a pessoa souber selecionar bem a pesquisa que ela faz inicial, ela já está com metade do serviço pronto. Professor, o holopensene bibliofílico pode ter níveis. Pode. Então, como que a gente começa a pesquisar os indícios, no caso pessoal, do holopensene bibliofílico? Quais são as dicas aí? Para ver se ele se insinua, como é que é? O que a gente pode ver? Olha, o problema todo aí, no caso, é você ver se tem facilidade das coisas chegarem à sua mão. Tem que ver. No meu caso, por exemplo, eu comecei a desconfiar porque estava chovendo na minha área. Chovendo na área do agrião. Não é assim que eles falam no futebol? O negócio meu era isso. Não, o povo mesmo via, Valdo, mas está demais. Você está entendendo como é que é? Uma porção de coisa, tudo aparecia. Eu, por exemplo, eu falo pouca coisa aqui, ó. Eu digo aqui sobre o processo aqui, ó, que tinha também uns processos de dicionário, etc. tal.
Mas eu, quando instalei isso, eu já tinha alguns milhares desse dicionário aí. Nós temos 6.000 atualmente, eu já tinha muita coisa. Muito acima dessa turma que é lexicógrafo. Devido às minhas viagens e os leilões. Nós temos dicionários aí riquíssimos. Não é em todo lugar que tem. Por exemplo, a maior editora que eu consegui encontrar no mundo, que tem mais livraria, que chegou a montar uma livraria depois, e que foi, vamos dizer, vender o processo maior, é uma de New York. Até quando eu estudei isso, aquela era maior. Eu até fiz lá os processos com eles, eles mandavam já o que é que chegava, essa coisa toda. O máximo que eles atingiram lá foi 7.000 volumes diferentes de dicionário. 7.000 títulos. Entendeu? Nós temos aí quase isso hoje, mas o nosso é melhor. Muito melhor do que os dele, porque lá os 7.000 estava muito escolhido de acordo com o interesse americano. Então, por exemplo, muita coisa repetida em matéria de economia, por causa de dinheiro, por causa do dólar, entende? Então, o estudante tem que descontar. Agora, estão me falando aqui para eu dizer para vocês a oportunidade para assistir a apresentação da Táhira e da Merite no próximo sábado, 25 de maio, às 20 horas. O local é o Teatro Barracão, na Praça da Bíblia. A entrada é R$15, tá certo? Sábado, na Praça da Bíblia, às 20 horas. R$15 para ver. Então, vocês vão ver lá a Merite, que é a jiboia, junto com a Táhira, que é a nossa artista especializada na cobrinha, de 2,5 metros. Professor Valdo. Professor Valdo. Sim. Aqui, ó. Aqui. Até que ponto, por exemplo, essa sincronicidade de você receber ou ganhar obras dentro de uma determinada área temática pode ser justamente a medida, por exemplo, de um foco, de uma área, vamos dizer, de especialismo proexológico? Como é que a gente pode medir isso? Não, aí a pessoa tem que ver a qualidade das obras que vem dar na mão dela. Ela tem que começar por aí. Agora, tem que ver se aquilo está de acordo com o objetivo da pesquisa dela. O que ela se interessa por isso. Agora, ó, lá pelas tantas, a situação fica, vamos dizer, indiscutível. Não tem jeito de fugir. Os fatos coordenam de uma tal maneira e caminham para uma situação que não tem saída. Entendi. Tudo vem para aquilo. Entendeu como Converge, é que é? Né? Há uma confluência, uma convergência. Então, não tem jeito. Agora, a coisa mais séria que aconteceu comigo, tem várias. Mas uma delas, por exemplo, é terrível. Foi a tal, que eu estava lá, estou procurando o livro há vários anos, mas não tinha jeito de achar. Então, lá pelas tantas eu desisti. Um dia eu estava no meu apartamento, lá em Copacabana, lá em Ipanema, quando então veio aquela ideia de um amparador. Eu falei assim, olha, você vai lá no anexo, que a obra que você está procurando está lá. Ela está no meio dos seus livros. Agora, então, o que eu fiz? O anexo era uma sala comercial que ainda tem lá, que é junto de um edifício que eu tenho 2 apartamentos. E lá tem uma sala comercial. Então, o que eu fiz? Desci o elevador, subi o outro elevador, fui lá, abri. Quando eu abri, eu olhei na estante, estava lá os livros todos, assim, porque tinha muito livro lá dentro. A sala comercial estava cheia de livro. Quando eu olhei, tinha um livro saliente. Aí eu peguei o livro e fui olhar no tal que estava procurando. Mas o senhor já tinha... Isso é uma loucura. O senhor tinha comprado essa obra? Não é só materialização. Isso aí é aporte. Agora, esse livro está lá embaixo, mas eu não falo o que é, porque eu não sei como é que é a situação. Agora, o que se passa? Eu só falei com eles, vocês têm certeza que vocês não roubaram, não foi dado prejuízo para ninguém, né? Para fazer uma coisa dela. Eu quero ver, não, foi tudo cosmoético. Não tem nada. Entende? Agora, o livro é raro. Não é fácil de achar, não. Eu nunca vi um outro. Mas só por... E olha, eu tive em lugares que tem muito livro. Eu só procurei até lá na Biblioteca do Congresso em Washington, não achei nada. Só por curiosidade, como é que o livro foi parar lá, você sabe assim? Materialização, né? É meu povo. Pois é, mas esse é o top. Agora, eu tenho alguns casos desses.
Tem aquele outro que eu já contei aqui um dia desse. Eu estava em New York, na hora que eu vou entrando no edifício lá do hotel que nós estávamos, lá no Luz, lá da Lexington, eles falaram assim, ó, vai lá naquela aquela livraria que tem um gato, que você gosta do povo. Você vai ter um livro lá que você está procurando. Eu cheguei e fui imediatamente, nem entrei, dei minhas coisas lá e fui lá. A hora que eu cheguei na livraria, fui entrando nas obras que estava mais no fundo, e eu fui olhar o que era quando eu vi o livro que eu estava procurando. O livro é um que estava falando do Moldon, que é esse cara aqui que tem o busto dele, com as coisas todas. Nós também temos o livro lá que eu comprei. Que era livro também raro, estava muito difícil de achar. E até auction eu vi, mas o negócio estava alto. E eu cheguei lá, peguei o livro, e eles me pediram uma tutameia, assim, $8, sei lá, um troço desse. Eu fiquei até sem graça. Já teve caso que eu fiquei assim tão contrafeito com a história, porque o cara não está sabendo de nada daquilo. O que eu fiz? Comprei outros livros para dar dinheiro para ele, etc. Tal, as coisas, só para ajudar, né? Para eu ficar com a consciência em paz. Professor. Agora, por exemplo, o Phantasm of the Living que nós temos aí, que a gente tem. Tem ele, tem uma bridge dele, que é um processo reduzido, compactado, mas tem o original. Esse original tem aí, eu comprei por $9 em 1965, com Chico Xavier na minha presença, lá. Eu falei assim, mas meu filho, o que você está dando valor para esse livro? É porque que tem? O livro já estava descascando, ainda até hoje, já está descascando, está saindo a capa dele, aquele negócio todo. Agora, depois eu falei assim, Chico, você não sabe, isso aqui é um dos livros mais sérios do século XIX, Phantasm of the Living. Está falando centenas de processos de projeções, os casos todos, tem tudo lá naquela obra. Ele foi feita enquete na ocasião, e foi publicado em 1868, em 1886. Agora, o que se passa? Eu sabia de tudo, e o livreiro não sabia de nada em New York. Então, para ter 9, os volumes, sim, é 9. Eu tirei na hora, paguei e guardei. Aí o Chico foi ver. Aí passou uma temporada, eu fui ver uma auction. Está entendendo? O livro, naquela ocasião, estava mais de $5 mil. Aquela edição, mais de 5 mil. Nós temos lá embaixo. Está lá na exposição. Agora, veja, então, o processo extrafísico que envolve isso tudo aí seria o amparo, mas também a força do Holopensene, a força energética do Holopensene? Não é só a força do Holopensene, é o know-how também, é o meu conhecimento das coisas. Eu procurei saber de tudo, né, de um lado e do outro. Isso aí me ajudou demais. Aí o amparador ajuda. A melhor coisa que tem em matéria de colecionador é você entender tudo sobre aqueles artigos colecionados. Você aí fica expert, você domina todo mundo. Tudo vem para a sua mão. Isso pode ser em selo, livro, moeda de ouro, filatélica, numismática, tudo que tem nesse sentido. Móveis. Se você souber, então você chega no lugar, você vê, o povo não está dando valor. Há pouco tempo eles fizeram isso com umas obras de artista brasileiro, deixaram uma exposição, ninguém deu valor. Eles não sabiam o que era. Tem muito disso, entende? Tem que ser, o expert. O negócio todo é isso. Agora, Alba, nós esperamos de você mais uns 100 verbetes junto com o seu cara metade aí, que também já está caminhando para 100 verbetes, porque já tem 20. Vamos ver como é que vocês ficam. Eu acho que seria bom uma certa emulação de verbetes entre vocês. Isso aí seria positivo, é isso? Vamos ver se você ganha corrida com ele, tá certo? Os nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 66 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais e 12 online. Os recados são do Guilherme sobre o Congresso dos Intermissivistas, o Francisco sobre o curso de saúde consciencial, a Mara sobre 40 manobras, a Rosemary sobre o experimento das dinâmicas, o Cícero sobre o curso biografologia. Agora com vocês, Eliana, sobre o programa Amigos. Boa tarde.
Assim como todos os dias nós temos um verbete novo aqui, um verbetógrafo, também o Amigo da Enciclopédia, o programa, faz um trabalho diário, permanente, de manutenção dos recursos financeiros que mantém, né, que é o arrimo financeiro da Enciclopédia da Conscienciologia. O programa, ele se mantém devido às adesões, claro, mas são fundamentais as renovações, porque a manutenção, a ampliação e a expansão do programa é que vão garantir que a gente possa dar continuidade a todo este trabalho, que a cada dia traz novas demandas. Então, se você não é amigo, avalie com muito carinho a possibilidade de se tornar amigo. Hoje, agora, é uma adesão financeira em até 12 vezes no cartão de crédito, que dura por 1 ano. E você tem várias vantagens, além de estar investindo, né, na sua própria ProEx, na sua própria programação existencial. Você acessa o HoloServer, que é uma base de dados muito importante, que você acessa para fazer suas pesquisas, e também o download da enciclopédia, sempre na versão mais atualizada. Então, se você não é amigo, está me ouvindo aí de longe, você que está aqui presente no Tertuliário, ligue agora para o 45 35 25 26 52 aqui no CAEC e faça a sua adesão. E você que já foi amigo e ainda não lembrou de renovar, considere isso especialmente, porque você é fundamental para manter toda essa estrutura. Muito obrigada. Boa tarde. O CAEC e a Apex convidam a todos para o 2º Congresso Internacional dos Intermissivistas, que acontecerá nos dias 12 a 14 de julho de 2013, na cidade de Foz do Iguaçu, no Discernimento, e para quem não puder participar presencialmente, será também transmitido online por EAD. Este evento tem por objetivo reunir intermissivistas e promover o debate sobre temas ligados ao curso intermissivo, tais como ideias inatas, programação existencial, a ProEx, identidade e responsabilidade interassistencial, retrocognições, amizades evolutivas e demais temas ligados ao cumprimento da ProEx. Inscrições e informações pela recepção do CAEC, telefone 45 35 25 26 52, ou pelo site da Apex, www.apexinternacional.org. Aguardamos a todos. Boa tarde a todos. Estou aqui em nome da OIC para divulgar o curso avançado de saúde em saúde consciencial. Um curso repaginado a partir do curso modular, que agora está com uma nova estrutura e ocorre em 12 meses, com as aulas acontecendo no final de semana, sábado e domingo. Estamos formando turmas para o curso aqui em Foz do Iguaçu, em Porto Alegre e em São Paulo. E em Foz do Iguaçu, o curso iniciará no dia 15 e 16 de junho, essa é a data prevista. E é um curso com abordagem e o foco na autoconsciência terapia para a busca da saúde consciencial, para o aprofundamento aí da saúde consciencial. São aulas teórico-práticas, campos bioenergéticos e dinâmicas consciencioterápicas que ocorrem, então, em grupo, com a possibilidade de abordagem da autoconsciência terapia nas suas diversas etapas. Quem quiser mais informação, quem tiver mais interesse, inclusive na inscrição, tanto em Porto Alegre, São Paulo, como também Foz do Iguaçu, pode entrar em contato com o telefone, que é o prefixo 45 30 25 14 04. Estão todos convidados para, então, esse curso, que tem também como base a assistência, e grato. Boa tarde. A CIP, juntamente com o Intercamp Fortaleza, convida todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas, curso ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira, que ocorrerá nos dias 30 de maio a 2 de junho, no Blue Tree Hotel, em Fortaleza.
O 40 Manobras é um curso prático, sem pré-requisito, de exercícios de 40 manobras energéticas que possibilita ao aluno perceber e utilizar as energias de forma consciente, melhorando e qualificando sua interação energética no dia a dia, bem como a utilização das energias para a interassistência. O curso desdramatiza o trabalho energético. Informações pelo telefone 3087 8076 e 8888 8076, código de área 85. E ainda pelo e-mail intercamp.intercamp.fortaleza@gmail. Terá também uma palestra na Livraria Cultura no dia 29/5, às 19 horas. Muito obrigada. O CAEC convida vocês para um experimento projetivo em prol do Laboratório das Dinâmicas Parapsíquicas. É uma atividade inédita que vai ser ministrada por 6 EPICONs. São técnicas projetivas inéditas, e a pessoa que está à distância, ela também pode participar. Então, uma vez inscrita, ela vai receber toda a metodologia de cada técnica que vai ser aplicada, e ela pode, então, a partir da sua casa, realizar os experimentos. E depois a gente vai estar fazendo a compilação de todas as informações. Essa atividade, ela visa contribuir financeiramente para a construção de um laboratório específico para as dinâmicas parapsíquicas. Então, se você quiser fazer a sua inscrição, participar presencialmente, à distância, ou você também pode contribuir, né, voluntariamente, para poder contribuir, então, com essas obras. Tá? As informações, então, na recepção do CAEC. Boa tarde. Eu gostaria de fazer o convite para o curso Biografologia na modalidade EAD, à distância. Então, esse curso, ele é um curso realizado pela Apex, e ele tem por objetivo expandir a visão da ciência ou da especialidade biografologia, ou seja, a gente trabalha com o estudo, com a pesquisa de biografias sob o paradigma consciencial. E são 10 módulos ao total, e vai desde, por exemplo, metodologias para a escolha de uma personalidade para estudar, qual a abordagem do estudo, um roteiro, uma sequência que a pessoa pode muitas vezes otimizar a pesquisa de biografias, além de, claro, a gente vai trabalhar com estudo de casos, algumas apresentações de biografias. E o mais importante é a pessoa também se envolver um pouco, ou ter interesse por biografias, para que ao longo do curso também seja realizada alguma atividade, isso faz parte já da metodologia do curso, para que a gente possa trabalhar também principalmente em fóruns, debates, e são várias metodologias específicas para a modalidade à distância que foram feitas para esse curso. Então fica o convite. Para mais informações sobre esse curso, vocês podem entrar em contato pelo e-mail da Apex, que é contato@apexinternacional.org, ou então pelo próprio site da Apex, que é www.apexinternacional.org. Inscrições também são feitas ou pelo site ou pela recepção do CAEC. Então fica o convite a todos. Para amanhã teremos o verbete Cobaia Historiográfica. A especialidade é para historiografia, de autoria da professora Laura Sanches. Obrigado pela sua presença e até amanhã.